Olá, esse é o material de gerenciamento de configuração do curso de Engenharia de Software. Quando um software é lançado, quando a gente vê uma nova versão de um software, sai uma versão de um novo navegador que a gente usa, de um editor de texto, de um jogo, né? A gente pensa sempre que é comum a gente identificar nessa liberação alguns itens, por exemplo, o próprio binário executável que permite a gente rodar o jogo, rodar o programa ou instalar o programa. O código-fonte, se a gente está falando de um software livre, né, de um software cujo o código-fonte é disponível. Normalmente tem um número de uma versão associada, né, por exemplo 1.3. No Ubuntu a gente pode ver, por exemplo, 18.04. Ou uns números mais estranhos, como 10.3.56. Né? E aí a gente também encontra, às vezes, algumas informações ou notas sobre a liberação, ou sobre aquela release. Né? Essas notas, normalmente, elas vêm dizendo o que foi adicionado naquela versão, se tem algum bug conhecido ali que ainda não foi resolvido, e algumas outras informações úteis que são específicas daquela liberação. Tá? Como que a gente chega a essas informações? Como é que a gente chega para liberar uma aplicação, para liberar uma versão de uma aplicação? Bom, a gente pode pensar que num primeiro momento alguém pode responder, Breno, isso é trivial, a gente chega na versão de um software executando o processo de desenvolvimento, né? O processo de desenvolvimento de software que a gente já viu na unidade anterior da disciplina. Certo, é exatamente isso. Mas quais são as atividades que estão exatamente envolvidas nessa liberação de software, nesse versionamento do software? Então, quando a gente executa um processo de desenvolvimento, a gente tem alguns subprocessos, né, que são responsáveis por gerenciar o que a gente chama de configuração. Né? Nesse processo que a gente está chamando aqui de gerenciamento de configuração, o objetivo dele é justamente controlar a evolução dos sistemas, os sistemas de software nesse caso. Tá? Então, a evolução aqui a gente vai entender por tudo que acontece no decorrer do ciclo de vida do software, desde que foi entregue a primeira versão dele. Ou seja, eu terminei de desenvolver uma primeira versão do meu software, a partir daí tudo que acontece é um estágio de evolução. Quando a gente pensa em gerência de configuração, algumas coisas são importantes. Tá? Então, primeiro, de onde vem esse nome configuração? Isso tem a ver com alguma quantidade de parâmetros que eu seto na minha aplicação? Não tem nada a ver com isso. Tá? Então, configuração, para a gente aqui, é um conjunto de versões específicas de cada artefato, ou que a gente vai chamar agora de itens de configuração, dispostos em uma organização que permita um software ser liberado ou ser lançado. Tá? Mas o que isso quer dizer? Bom, imaginem que quando a gente está, por exemplo, escrevendo um documento, escrevendo um capítulo, escrevendo uma síntese, qualquer documento que a gente possa pensar, o nosso currículo. Tá? Quando a gente disponibiliza esses documentos para alguém e depois a gente realiza alguma alteração nesse documento, a gente tem que mandar uma outra versão. Né? Então é muito comum a gente pegar na nossa máquina, por exemplo, e renomear esse arquivo com alguns nomes que a gente consiga identificar quais são as versões. Certo? Então a gente às vezes põe 1 do lado, 1 entre parênteses, ou V1, V2, a gente vai fazendo coisas desse tipo. Tá? Existem sistemas apropriados para isso, ou seja, que controlam a versão de documentos digitais. Tá? Então, o que a gente vai usar no decorrer do processo de gerência de configuração é um apoio ferramental e processual, ou procedimental, que vai ajudar a gente a controlar a versão de cada coisa que é produzida. Né? Então, se a gente pensa numa disciplina, por exemplo, de introdução à programação, normalmente o seu programa era basicamente um único arquivo, no máximo 2 arquivos. Né? Já em estrutura de dados, a gente já começa a ter alguns outros arquivos adicionais. Em programação orientada a objeto, a gente já tem várias classes. Certo? Quando a gente chega no desenvolvimento de um sistema, a gente tem inúmeras classes. A gente tem dezenas, centenas, e dependendo da escala do sistema, milhares de classes. Tá? Milhares de componentes, milhares de arquivos que representam código funcional. Existem outros elementos, além do código, que são igualmente importantes durante o desenvolvimento. E a gente tem que controlar a versão desses arquivos também. Tá? Então, para todos esses arquivos, a gente chama eles de artefatos, quando a gente fala num linguajar de processo. Tá?
Alguns desses artefatos é importante a gente controlar as versões, outros não. São artefatos que são temporários, são artefatos que são gerados em algum momento intermediário do processo, mas não vão ser utilizados depois. Normalmente esses artefatos intermediários, que a gente não vai utilizar depois, a gente não põe eles sob o processo de gerência de configuração. Então eles não são para a gente um item de configuração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo item de configuração ele vai ser gerenciado pelo processo de gerência de configuração. Todo artefato que eu entendo ser importante controlar as modificações dele, controlar a evolução dele, até a liberação do meu software, então isso passa a ser um item de configuração. Como é que acontece esse processo? Tá? Então, se a gente pensar em uma aplicação, por exemplo, de software qualquer, né, e a gente pensar, por exemplo, nesse diagrama que está em preto aqui com algumas caixinhas verde ou azul, eu tenho problema de vista, então eu não sei se elas são verde ou azul. A gente pode ver que tem basicamente dois códigos Java aí, certo? Tem o full Java e o bar Java. Então, se a gente olha para o full Java, tudo que vem depois das setinhas são versões distintas dessa mesma classe, desse mesmo arquivo Java. Tá? Então, a gente entende que cada versão dessa contém um conjunto de modificações. Tá? E eu posso entender que para lançar uma versão de software, eu posso precisar eu vou precisar pegar versões específicas de cada um dos meus arquivos. Então, se a minha aplicação é simplesmente composta por dois arquivos, por full Java e bar Java, eu preciso dizer, por exemplo, na minha versão 1.00, que a minha aplicação é composta por full Java 1.1 e bar Java 1.1. Tá? Por exemplo, quando eu vou lançar uma versão 1.0.1 com algumas correções, por exemplo, em full.java, então eu posso pegar duas versões dessas classes que eu já tenho. Tá? Então agora, para eu lançar essa outra versão, pelo menos uma das minhas classes vai ter que ter mudado. Senão não significa que eu estou lançando uma versão nova. Tá? Então nesse caso aqui, da 1.0.1, a gente tem modificação nas duas classes. Tá? Então a gente tem a full Java na versão 1.1.2 e a versão a classe bar Java na versão 1.2. Tá? A mesma coisa para a versão posterior que a gente tem aqui. Ou seja, para cada software que a gente está desenvolvendo, quando a gente vai fazer uma liberação, quando a gente vai lançar uma versão de um software, a gente precisa escolher uma configuração para ser lançada. Ou seja, a gente precisa escolher uma versão específica para cada um dos artefatos que compõem aquela aplicação, que são os artefatos mais atuais e estáveis para serem liberados naquele momento. Tá? Então, isso para a gente vai entender como uma configuração. Nessa imagem preto aqui, por exemplo, a gente tem três configurações possíveis, ou melhor, três configurações escolhidas dentro de várias configurações possíveis que a gente pode ter aqui. No processo de gerência de configuração, a gente pensa que a gente tem uma aplicação em desenvolvimento, então a gente tem um conjunto de itens de configuração sob controle. Tá? E em algum momento chega uma demanda, né? Uma feature nova que eu tenho que desenvolver, uma funcionalidade nova, uma correção de um bug, alguma melhoria, por exemplo, de desempenho ou de segurança. Né? E aí alguém faz uma solicitação. Né? Essa demanda ela chega por alguma solicitação. Normalmente, por exemplo, quando a gente olha para repositórios de software livre, chegam as issues. Né? Alguém abre uma issue nova, alguém abre uma solicitação de correção de bug nova. Tá? Isso normalmente numa empresa, isso acontece onde a gente chama da interface BizDev, que é aquilo que eu comentei na unidade passada com vocês. Ou seja, chega em algum momento chega da área de negócio alguma demanda por alguma coisa nova ou por alguma melhoria na minha aplicação. Tá? Então, a solicitação de mudança ela é o ponto de início do processo de gerência de configuração, que é um processo contínuo, é um processo que roda. Lembra, é uma atividade, é um subprocesso guarda-chuva. Ele roda ao longo do projeto de desenvolvimento. Então, uma vez que eu recebo essa mudança, eu tenho que entender, por exemplo, quanto tempo demora e quanto vai me custar para eu implementar essa demanda e entregar até o usuário final. Né? Para isso, eu vou ter que ter noção de qual é o impacto daquilo. Né? Quando eu penso
em mudar, por exemplo, um único campo numa interface gráfica, qual é o impacto que isso tem dentro da minha aplicação? Né? Então, se eu tenho uma página web que tem um formulário de cadastro, eu tenho um campo nome lá. Se eu quiser mudar esse campo nome para aceitar, por exemplo, nomes maiores, qual é o impacto disso na minha aplicação? Né? Quantos arquivos, quantos componentes do meu software eu preciso alterar para que eu consiga implementar aquela função? Né? E além de implementar, o que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que testar, eu tenho que controlar a configuração, né? Eu vou ter que pensar em como arquitetar essa mudança. Tá? Então, a análise de impacto ela é fundamental para a gente pensar em que outras partes do software a gente vai ter que mexer quando a gente receber uma demanda de mudança. Tá? E isso vai impactar diretamente, ou seja, o quão difícil é eu realizar aquela mudança vai impactar diretamente em quão contínuo, em quão frequente eu consigo fazer entregas. Tá? Bom, dado que eu já sei qual é a mudança e que eu vou realizar a mudança, tá, e qual o impacto dela, eu tenho que realizar a mudança, mas eu tenho que controlar os itens que estão sob o processo de gerência de configuração nessa mudança. Então, todos os elementos que eu vou mudar vão ter que ser versionados, né? Eles vão passar pelo processo, pelo controle de versão. Né? O controle de versão, normalmente, ele é realizado em desenvolvimento de software por algum sistema de apoio. Tá? Então, normalmente a gente não faz na mão, não se usa, por exemplo, sistemas de controle de versão, onde a gente renomeia os artefatos para ter V1, V2, V3, a gente não faz isso, tá? Isso é uma prática. Bom, um outro ponto do processo de gerência de configuração que é importante é a construção do produto, ou seja, eu tenho que gerenciar tudo que eu preciso para montar minha aplicação, para construir minha aplicação, né? Que é o processo de build que a gente chama. Então, o gerenciamento dessas dependências entendo como bibliotecas, frameworks, né? Cada um nas suas versões específicas, eu tenho que saber tudo que eu preciso para montar minha aplicação. E de preferência, a construção desse produto ela tem que ser automatizada, para ela não ser passível de erros durante a geração da aplicação. Tá? Por fim, eu tenho o processo de liberação, que a gente vai ver na última unidade dessa disciplina, a gente vai falar sobre o pipeline de implantação, que é uma forma automatizada de a gente implantar software em produção. Tá? Então, basicamente, a gente passa por essas 5 etapas que seriam a solicitação de mudança, de novo, análise de impacto, entendi que aquela demanda é factível e que o tempo e o custo são aceitáveis, eu passo a controlar as versões dos elementos que eu vou ter que alterar, construo o produto novamente para ver se eu não quebrei nada, certo? E realizo testes e faço a liberação do produto de forma adequada depois que eu construo. Então, cada vez que eu passo por esse ciclo, eu gero uma versão nova da minha aplicação. Quando a gente fala do ponto de vista processual, então a gente tem a identificação, né? Então a gente pode ver nessa figura aqui a camada do meio, que seria a camada processual de gerenciamento de configuração. Então a gente tem a identificação, que é quando eu sei quais são os meus itens que eu devo botar sob controle de gerência de configuração. O controle das versões, propriamente dita. A contabilização, que é saber quem mudou que artefato quando, certo? Ou seja, para eu saber que o Breno mudou a classe Full Java no dia 3 de março de 2020, às 21 horas. Tá? Então, eu consigo saber isso com o sistema de controle de versão. Tá? A avaliação, ou seja, se a mudança que eu fiz está ok, e a liberação. Tá? Então, é basicamente aquelas mesmas atividades que eu montei ainda agora, mas vista sobre uma outra perspectiva. Tá? E aí a gente tem o espaço de trabalho, ou ambiente de desenvolvimento de software, que são as coisas que eu uso para desenvolver software, né? Minha IDE, o meu sistema de controle de versão e tudo mais. Essas coisas vão compor o meu espaço de trabalho. E aí eu tenho um conjunto de sistemas que me apoiam. O de controle de versões, o de controle de modificações. Normalmente isso é feito por um sistema de issue tracker, né? Então, por exemplo, a gente tem ferramentas como o Redmine, a gente tem ferramentas como Jira. Se a gente usa os repositórios de Git, né? Os próprios repositórios já têm gerenciamento de issues lá dentro prontas. Tá? E a gente tem as ferramentas de gerenciamento de construção, né? Que são ferramentas que ajudam a gente a gerenciar as dependências da aplicação.
Então, por exemplo, para Java a gente tem muito conhecido o Maven, a gente tem o Gradle, que é muito utilizado em aplicações Android, tá? A gente tem gerenciadores de construção para diferentes linguagens, tá? Então, aqui nessa unidade a gente vai focar basicamente no controle de versão e na contabilização, tá? A gente vai falar um pouquinho ainda do controle de modificações. Então, quando a gente fala de um sistema de controle de versão de artefatos, a gente está falando de um sistema que pode ter basicamente duas arquiteturas, tá? Os sistemas mais antigos de controle de versão, eles eram cliente-servidor, ou seja, eu tinha na máquina de cada desenvolvedor ou cada engenheiro de software, eu tinha uma cópia local do projeto em que aquele engenheiro ou aquele desenvolvedor trabalhava naqueles arquivos, tá? Então, basicamente, a gente trabalhava com 3 operações muito simples, do tipo, olha, eu adiciono um arquivo novo, ou uma classe nova, qualquer arquivo, qualquer item de configuração importante, eu adiciono no meu repositório central de artefatos, que seria o meu servidor aqui, tá? Então, adicionar é a primeira operação. A segunda operação quando eu tenho alterações, eu posso fazer um commit, ou um check-in, como a gente chama, tá? Então eu submeto alterações desses novos de artefatos que já existem, que já estão sob o controle de versão. E aí a gente vai pensar que, de novo, o desenvolvimento de software não é algo solitário, tem outras pessoas trabalhando sobre o mesmo código, né? Se a gente pensar na prática de código, de responsabilidade compartilhada de código, né? Todo mundo é dono daquela base de código. Então, a gente pode pensar que o arquivo que eu estou precisando alterar agora foi alterado minutos atrás por alguém. Então, eu tenho que ter a política de sempre que eu vou alterar um arquivo, por exemplo, eu atualizar a minha versão mais nova, ou seja, eu recuperar a versão que é mais nova. Então, isso também era uma operação muito comum, né? Com o advento dos controles de versão distribuídos, né, a gente tem agora a ideia de que, sim, cada engenheiro de software ainda tem sua cópia local, ainda tem o seu workspace, que a gente chama aqui, a sua cópia de trabalho, tá? Mas agora a gente tem repositórios locais, propriamente dito. Então a gente tem repositórios com versões controladas localmente e a gente tem repositórios remotos, né? Ou seja, eu posso pensar que eu tenho o repositório do Breno, eu tenho o repositório do Fábio, eu tenho o repositório do José, tá? Mas todo mundo manda para o repositório da Unicamp no final das coisas, que é um repositório mais central, tá? Ou que provavelmente está controlado em um GitLab, em um GitHub, tá? Então, alguns conceitos que são importantes para a gente pensar sobre controle de versão, tá? Então, uma coisa é a versão, ou o que a gente chama de revisão, tá? Isso é um atributo que a gente define que vai servir para a gente estabelecer um estado do artefato. Ou seja, cada versão estabelece um estado diferente daquele artefato. E esse artefato, esse estado, perdão, eu mudo de um estado para outro por meio de um conjunto de alterações, tá? Então eu crio e depois disso eu tenho um conjunto de alterações. Cada conjunto de alterações me leva para uma versão nova ou uma revisão nova, tá? Existe uma divisão teórica entre revisão e versão, mas na prática elas são praticamente usadas da mesma forma, tá? A gente tem o conceito de repositório, que pode ser algo local, tá? Algo local não, desculpa, que é o local onde os artefatos são armazenados e são mantidos sob controle de versão. Ou seja, repositório implica em que os elementos que estão ali dentro, os itens de configuração que estão ali dentro, estão sendo controlados, tá? A gente tem a ideia de workspace. O workspace ele é uma cópia local, ele é a perspectiva do usuário do item de configuração, e elas podem ou não estar sincronizadas com um repositório, tá? Então, se elas não estão sincronizadas, significa que no meu workspace eu posso não estar sob controle de versão. Aqui a gente tem as operações, né? As operações mais comuns adicionar um artefato que ainda não estava sob controle de versão, ele vai passar a estar. O check-in e o check-out, ou o commit e o update, que é submeter uma versão nova ou recuperar uma versão nova de um repositório. O push e o pull, né? Que na verdade
é muito parecido com o check-in e o check-out, mas a gente vai fazer isso pensando não nos nossos repositórios diretos, mas nos repositórios que são remotos. Tá? E a gente tem uma operação muito importante também, que é o histórico, ou log, né? Que é a operação que diz para a gente qual foi o conjunto de alterações que foram feitas em cada uma das versões, em cada uma das revisões de um artefato. Tá? Normalmente são ordenadas pela data. Bom, se a gente olha para a ferramental de apoio, né, a gente vê coisas desde de muito antigas, como o CVS, por exemplo, que talvez tenha sido um dos primeiros controladores de versões, um dos primeiros sistemas de controle de versão. A gente tem as coisas baseadas em SVN, que são o Tortoise ou Visual SVN. A gente tem o Mercurial, que é um outro sistema de controle de versão. E a gente tem as coisas que mais se usa na atualidade, que são as coisas baseadas em Git. Tá? Então, o Git ele é um sistema de controle de versão. Tá? Não confundir Git com, por exemplo, o GitHub, ou GitLab, ou Bitbucket. Né? Que isso são serviços que oferecem o sistema Git de controle de versão como serviço. Tá? Ou seja, é alguém que instalou uma ou centenas de cópias do serviço de controle de versão Git nos seus servidores, na sua infraestrutura, e oferta aquilo como repositórios em que você pode usar. Tá? Então o GitHub e o GitLab nada mais são do que isso. Tá? Então o GitHub nada mais é do que um serviço onde eu posso criar os meus repositórios Git lá dentro. Tá? Se a gente olha para um sistema de controle de versão, é importante a gente se atentar a como ele versiona um artefato ou um item de configuração. Tá? Então, por exemplo, se a gente olha alguns anos para trás e olha para o SVN, que era um sistema de controle de versão muito utilizado, ainda tem alguns projetos que usam SVN, mas já não é tão popular. Ele tinha um esquema de salvar os deltas. Né? Então, por exemplo, imagina que você tem esse arquivo HelloPy aqui, tá? E cada vez que você submetia uma nova versão desse arquivo, ele salvava apenas as linhas que eram diferentes daquele arquivo. Tá? O Git ele funciona mais parecido nesse aspecto, do ponto de vista do modelo de versionamento, com o CVS, que é mais antigo ainda do que o SVN. Né? Ou seja, cópias são salvas. Ou seja, eu tenho a ideia aqui de que eu vou gerar dentro do meu repositório um arquivo para cada versão. Ou seja, eu tenho cópias essencialmente de cada versão. E se eu quiser recuperar uma versão específica, eu recupero um arquivo específico. Tá? Então, isso é o que a gente vai falar principalmente aqui de gerência de configuração e controle de versão. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho específico sobre o Git e algumas coisas que eu ainda preciso falar para vocês.